Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Hoje sem eco, né? Hoje sem parecer que eu estou dentro de um túnel, né? Dando aula para vocês. Então imagino que hoje vai ser um pouco melhor, né? O áudio aqui, mas sempre deixando claro que o grande objetivo é trazer da melhor forma possível o conhecimento aqui para vocês. Muito agradecido a todo mundo que está aqui no canal, todo mundo que segue aqui o canal, que todos os dias em que eu coloco vídeo, né? Não que eu coloque vídeo todos os dias. Essa semana acho que eu coloquei todos os dias, né? Mas as pessoas já entram, já curtem, já comentam, isso me ajuda bastante também, ajuda o crescimento do canal. Vamos continuar aqui, a gente está no artigo 47 da Lei Orgânica do Ministério Público para o concurso de oficial de promotoria. Então a gente viu no vídeo passado o artigo 47, falando das promotorias de justiça, né? E falamos que as promotorias podem ser especializadas quando se faz só uma coisa, ou essa uma coisa é só do criminal, ou essa uma coisa é só do civil, então isso é uma promotoria especializada. Vimos as promotorias criminais, que atuam com todos os tipos de crime, as promotorias cíveis, que atuam com tudo na área civil, e aquelas que geralmente têm cidades pequenas, cumulativas ou gerais. Então é aquele promotor que vai estar ali naquela promotoria que vai fazer tudo, ele vai fazer desde a área criminal, também vai fazer a área civil, tá? Então isso é o que estava no inciso 1º e até nós já tínhamos avançado aqui no parágrafo 3º e no parágrafo 4º e 5º, né? Então a gente vai continuar agora no inciso 2º, ainda falando das promotorias. Aí, veja, existe uma ideia muito interessante que já existia, que nós já vimos lá no caso das procuradorias. Você se lembra que lá nas procuradorias seriam escolhidos dois procuradores para um ser o secretário executivo e o outro o suplente? Aqui é a mesma coisa. Ó. Nas promotorias de justiça com mais de um integrante, serão escolhidos promotores de justiça para exercer durante o período de um ano, permitida sua recondução consecutiva, também do mesmo jeito que é com os procuradores de justiça, o quê? As funções de secretário executivo e o respectivo suplente, com incumbência de responder pelos serviços administrativos da promotoria. Então essa é a ideia. Então o mesmo que acontece ou que é aplicado aos procuradores de justiça aqui também é a mesma coisa. A gente tem uma promotoria com 3, 4, 5 promotores, vai ser escolhido ali um secretário executivo e também um suplente deste secretário executivo. O suplente seria, entre aspas, o vice, né? O substituto, né? A pessoa que vai eventualmente substituir o secretário executivo. Então por um ano, e possível ainda que essa pessoa seja reconduzida, vai haver ali a indicação, a escolha de um secretário executivo e do seu suplente, tá? Para serviços administrativos, assim como já tínhamos na procuradoria, nas procuradorias, tá? Inciso 3º, cada promotoria de justiça encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça a sugestão. Então cada promotoria vai encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça sugestão de divisão interna dos serviços processuais e extraprocessuais, bem como suas alterações para deliberação pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Então aqui uma questão interessante que é as promotorias, elas por vezes, imagine que você tem uma promotoria lá com 3 promotores. Aí veja, pode ser que um goste ou tenha mais afinidade com um certo assunto e que um outro promotor tenha uma afinidade com algum outro assunto e assim por diante. Então eles podem sugerir ao Procurador-Geral de Justiça o seguinte: olha, isso aqui deixa sempre comigo, deixa que eu faço sempre esse tipo de questão aqui. Um outro vai dizer, olha, isso aqui eu tenho mais afinidade, deixa que isso aqui eu faço, né? Eu me recordo quando eu era oficial de promotoria, e veja, para dar aula para oficial de promotoria, não é que precise ter passado no concurso de oficial de promotoria, mas se você tem aula com quem já foi oficial de promotoria e foi outras coisas também, é muito melhor, né? Mas veja, quando eu fui oficial de promotoria, eu trabalhava com um promotor de justiça que tinha participado de uma reunião lá com os promotores e ele gostava muito de fazer crimes relacionados à sonegação fiscal. Então todos esses crimes, que alguns a gente chama de crimes do colarinho branco, né, de sonegação de tributos, tal, quem fazia era ele. Então sempre chegavam todos os processos de todas as varas criminais para esse promotor, né? Então isso foi feito por meio de uma sugestão. Tá? Então isso é encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça e isso vai ser decidido, deliberação aqui é para decisão ou aprovação ou reprovação pelo órgão especial
do Colégio de Procuradores. Lembrando que órgão especial é você pegar os procuradores e tirar um grupinho dali para que esse grupinho fale em nome de todos os outros, né? Então, essa divisão de serviços vai ser feita, essa sugestão de divisão de cada promotoria vai ser encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça e vai ser decidida, deliberada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. O que poderia ter de questão aqui em concurso? Quem é que vai aprovar isso, né? Então, você poderia ter uma questão que dissesse simplesmente que se encaminharia ao Procurador-Geral de Justiça e ele, Procurador-Geral de Justiça, decidiria. Não, ele vai levar essas sugestões ao órgão especial do Colégio de Procuradores, tá? Essa é a ideia. Cada promotoria de justiça deverá manter os livros, pastas e arquivos obrigatórios. Então isso aqui é a sua parte, manter, e você como servidor vai ser responsável por isso, manter os livros, pastas e arquivos obrigatórios, bem como o registro e controle permanente dos seus procedimentos e expedientes. Findos aqui é encerrados, terminados ou os que estão em andamento, tá? Então, bem tranquilo também, é uma obrigação das promotorias manter esses livros, pastas, arquivos obrigatórios e o registro de tudo. Você vai perceber que uma das suas atividades como oficial de promotoria é sempre registrar tudo que entra na promotoria. Hoje em dia existe a possibilidade de você fazer esse registro de modo eletrônico, mas também é possível que você faça de modo físico, no papel mesmo, tá? Então, os processos chegam e você vai contabilizar, vai verificar que tipo de processo chegou. Você, claro, vai ser ensinado sobre tudo isso, mas preciso dizer para você que isso aqui é uma função sua, tá? Claro, o promotor com quem você trabalha vai fiscalizar você sobre isso, vai indagar, vai perguntar você sobre tudo isso, mas quem faz isso na prática é, logicamente, o oficial de promotoria, tá? Então esse é o inciso 4º. Inciso 5º, as promotorias de justiça realizarão a mesma coisa dos procuradores, hein? Reuniões mensais para tratar de assunto de seu peculiar interesse. Especialmente para, então olha só, reuniões mensais para encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça as sugestões que a gente falou lá em cima, né, para elaboração, aqui não é nem sugestão para divisão do serviço, até me retificando aqui, essas sugestões são para a elaboração do Plano Geral de Atuação do MP. Você lembra que os procuradores de justiça também poderiam encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça essas mesmas sugestões. Também definir de acordo com o Plano Geral de Atuação os respectivos programas de atuação da promotoria e programas de atuação integrada. Então você pode ter situações em que a atuação do Ministério Público pode ser inclusive com outras instituições. Já houve uma situação, enfim, conhecida, até foi divulgada na imprensa, de uma atuação em conjunto do Ministério Público com a Polícia Militar e a Defensoria Pública, relativos a questões de reconhecimento de paternidade, questões relativas à violência doméstica e assim por diante. Então, isso pode ser, sim, de fato realizado. Também, letra C, propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias individuais dos seus integrantes e a de substituição automática para atuação em procedimentos ou processos judiciais, observados os critérios de proximidade e facilidade de acesso e a de plantão, sempre que exigirem as necessidades da promotoria e os serviços judiciários. Então vamos lá, só para que a gente pontue aqui. Então pode ser feita a proposição, ó, então proposição ao PGJ de escala de férias. Então, quem vai tirar férias e quando vai tirar? Não sei se você sabe, os promotores tiram 60 dias de férias por ano, né? Tem direito a isso segundo a Constituição. Casos de substituição automática. Professor, o que é isso, substituição automática? Imagina que o promotor com quem você trabalha não pode atuar naquele processo, porque ele... Você lembra que lá no processo civil e no processo penal a gente tem as ideias de impedimento, suspeição? Imagina que ele é impedido, que ele é suspeito. Quem que vai atuar naquele processo? O processo não pode ficar sem um promotor atuando. Então vai ser feita essa indicação da substituição automática. Então olha, o primeiro promotor é substituído pelo segundo. O segundo promotor é substituído pelo terceiro, o terceiro promotor é substituído pelo quarto e assim por diante, tá? Estou dizendo que tem que ser assim, cada promotoria sabe da sua realidade, estou dando a título de exemplo, tá? Só que aí um critério bem interessante é o seguinte, como que a gente vai fazer essa substituição automática? Observados os critérios de proximidade e facilidade. Então a substituição automática tem que ocorrer, tem que ser disposta
obedecendo a proximidade e facilidade. Por quê? Como assim? Porque proximidade e facilidade para que o processo que um promotor que vai ser substituído e não pode atuar seja levado com rapidez, com velocidade para o promotor substituto. Então, isso é o ponto, né? Então, obedecendo a proximidade e facilidade, tá? E além disso, também a facilidade de acesso, né? Vamos até colocar aqui. E além disso, escala de plantão. Professor, existe plantão, então, no Ministério Público? Cara, existe, e é um negócio bem legal, eu digo para você por experiência própria. Eu adorava trabalhar no plantão. Quando que é o plantão? É nos feriados, então todos os feriados que a gente conhece, feriado religioso, feriado cívico, né? Então Tiradentes, Independência, feriados religiosos, religiosos todos, e também nos finais de semana, sábado e domingo. Eu adorava trabalhar em plantão como oficial de promotoria. Por quê? Porque depois que você trabalha em plantão junto com o promotor, então o promotor vai estar de plantão. Aqui, claro que está sendo falado do promotor de plantão. Só que no dia que tem o promotor de plantão, vai precisar haver também um oficial de promotoria de plantão. Então, existe sempre uma escala dentro da promotoria, né, para que sejam feitos os plantões, mas é possível que você troque ou que você assuma os plantões de outros colegas. Então, por exemplo, eu trabalhava em São José dos Campos e lá eram 18 promotorias, 18 promotores. Então eram 18 oficiais de promotoria, 16 ou 18 oficiais de promotoria. E aí, o que eu fazia? Eu pedia para fazer o plantão de todo mundo. Então, sábado e domingo, em muitos casos, eu estava lá no fórum, porque daí o plantão é dentro do fórum, na sala do MP, dentro do fórum. E aí, eu fazia esses plantões que eram das 8 ao meio-dia, aliás, das 9 a 1, me desculpe, eu não me recordo agora se era das 8 ao meio-dia ou das 9 a 1. E aí, o que acontece? Depois que você trabalhava essas 4 horas, você tinha direito de folgar um dia inteiro. Então pensa o seguinte, eu queria, sei lá, uma semana de férias, eu queria, sei lá, 10 dias de férias, ou de descanso, não é nem de férias, né, mas 10 dias de descanso. O que eu fazia? Eu fazia 5 dias de plantão, aliás, eu fazia 10 dias de plantão, e aí esses 10 dias eram computados na minha ficha lá no meu prontuário, e depois eu pedia ao promotor com quem eu trabalhava para que eu pudesse folgar num tempo mais oportuno esses 10 dias. Então 10 plantões seriam 10 idas, então sábado e domingo por 5 vezes, então 5 semanas seguidas trabalhando sábado e domingo, e depois eu teria o meu descanso. E aí o que você poderia fazer? Você poderia juntar os seus 30 dias de férias com mais 10, então você teria 40 dias de férias. Ou você poderia fazer um fracionamento, então você pega um feriado prolongado, alguma coisa assim, e vai encaixando essas folgas nesses dias. Cara, muito legal, adorava fazer isso. Por quê? Porque dava para colocar o meu serviço em dia durante os plantões, porque não tem assim tanta coisa para fazer no plantão, né? Você fica ali esperando as coisas urgentes, então não tem tanta coisa. Às vezes você pega lá uma coisa muito grande, muito demorada, mas assim, não me lembro de ter saído muito tarde dos plantões. Geralmente tudo se encerrava basicamente no horário que tem que se encerrar mesmo. E aí o que acontece? No fim das contas é vantajoso. Para o promotor também, o promotor pode também folgar, depois pode faltar algum dia, ele faz essa comunicação da sua falta, e você como oficial de promotoria também pode faltar, daí com autorização do promotor com quem você trabalha. Então, bem legal, porque existem pessoas que fogem de plantões, e eu adorava plantão, eu gostava muito, porque eu colocava o meu serviço em dia e depois eu ainda podia folgar, né? Então isso era bem legal. Também, olha só, outra coisa, né, nessas reuniões mensais, o que pode ser feito? Propor a constituição de grupos de atuação especial, de caráter transitório, para consecução dos objetivos e diretrizes definidos nesses planos de atuação, programas de atuação. Então veja só, a gente até já viu no vídeo passado sobre a criação desses grupos de atuação especial, né? Então os grupos vão ser aprovados pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. A gente até viu isso no vídeo passado. Só que aqui, o que está se falando? Está se falando que
A proposição para essa criação, constituição, aqui constituição pode ser criação, tá? Pode ser uma expressão sinônima aqui. Desses grupos de atuação especial, então esses grupos que terão a aprovação pelo órgão especial do Colégio de Procuradores, esse grupo tem uma característica, ele tem caráter transitório. Então é para um objetivo específico ou para para um período específico, né? Então isso é importante. Então o GAECO, Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, esta criação deste grupo especial é transitório. Por quê? Porque depois que ele conseguir atingir os objetivos que foram traçados para ele, ele pode terminar ou pode até ser prorrogado, mas a ideia de transitório significa que os promotores que estão ali não vão ficar o resto da vida ali, tá? Essa é a ideia. Tá? Então isso também pode ser tratado nessas reuniões mensais. Também solicitar ao Procurador-Geral de Justiça a designação de estagiários do MP, do Ministério Público para a promotoria, definindo as respectivas funções. Então também uma coisa interessante, designação de estagiários. Eu já falei que eu também fui estagiário do Ministério Público, então um negócio bem interessante. Então isso foi discutido na reunião mensal, em uma das reuniões mensais, precisamos contratar estagiários. Então vamos ver aí quem a gente vai contratar. Existe até um concurso para estagiários, e vou dizer para você, um concurso muito difícil, tá? Eu posso assegurar para você, se você pegar a prova de estágio do Ministério Público de São Paulo e entregar para uma pessoa que está se formando na faculdade, talvez ela tenha dificuldade para fazer as questões. É verdade. Tá? Então é bem difícil, e eu fui estagiário com muito orgulho e ganhava R$44 por mês e sentava em cima do lixo, né? Acho que eu já falei isso aqui. Então não tinha lugar para sentar, a gente sentava em cima do lixo usando o diário oficial, né? Mas faz parte e foi muito legal na época. Tá? Também sugerir a organização administrativa de seus serviços auxiliares internos. Então a organização administrativa aqui é, de fato, verificar com quem vai ficar cada oficial de promotoria, por exemplo. Então você tem promotorias que para cada promotor existe um oficial de promotoria. Você vai encontrar promotorias que um oficial de promotoria vai cuidar de 2 ou de 3 promotores. Então essa organização, como que isso vai funcionar, isso pode ser discutido dentro dessas reuniões mensais. E também sugerir atribuições a serem desempenhadas por funcionários e estagiários. Então atribuições significa tarefas mesmo, né? Então a indicação do que cada um vai fazer. Então, por exemplo, quando eu era oficial de promotoria, não existia ainda a figura do analista jurídico. Então o que acontece? Muitas coisas que hoje os analistas fazem, os oficiais de promotoria que tinham formação em direito faziam, né? Não ganhavam nada mais por isso, mas faziam. Faziam porque gostavam e por vezes faziam, em alguns raros casos, por uma certa pressão por parte do promotor, né? Mas veja, isso tudo vai ser definido, né? Hoje em dia não tem isso, fique tranquilo, porque hoje em dia já existe o analista jurídico, então não tem como o promotor de justiça forçar você que vai entrar, que talvez que pode não ter o curso de direito, a fazer alguma coisa que seria de atribuição do analista, mas isso lá no passado já aconteceu, tá? Então, mas é interessante que nessas reuniões também eles sentam lá e dizem o seguinte, vamos saber o seguinte, vamos ver quem é que vai ficar com o oficial de promotoria, quando que esse oficial de promotoria vai ficar com você, porque assim, eu lembro que teve uma época em que eu estava também na promotoria, que existia uma falta já de oficiais de promotoria, e se eu não me engano algumas pessoas saíram porque já tinham passado em outros concursos, alguns estavam doentes, etc e tal, e houve sim uma época em que eu acabei trabalhando com mais de um promotor. E aí o que acontecia era que segunda e quarta eu ia trabalhar com um promotor e terça e quinta eu trabalhava com outro. É um negócio louco, né? Mas isso por vezes pode acontecer por um tempo aí, tal, mas não me matou, foi uma coisa, era tudo dentro do mesmo prédio, tal, então não era até bom para mudar o ambiente, né? Mas era interessante também. Então olha só, todas as deliberações, deliberação sempre decisões, né, tomadas sobre as matérias referidas no inciso 5º, inciso 5º são as matérias tratadas nas reuniões, tá? Então matérias, vou até colocar aqui, matérias tratadas nas reuniões mensais. Então todas as deliberações relacionadas às reuniões mensais vão ser tomadas sempre por maioria simples de voto, presente a maioria absoluta dos integrantes da promotoria. Então olha só, para começar a reunião
precisam estar presentes promotores que representem a maioria absoluta dos promotores. Metade mais um, né? A famosa metade mais um. Metade dos membros mais um. Tá, professor? Então, se são 8 promotores, metade é 4. Então, maioria absoluta, 5. 4 mais 1, 5. Então, tem que estar, para começar a reunião, 5 promotores, certo? E depois, as decisões serão tomadas pela maioria dos que estão presentes. Sempre lembrando que precisam estar presentes pelo menos metade mais um. Tá? Então precisa estar presente a maioria absoluta e depois que estiver presente a maioria absoluta, então só a título de exemplo, ó, imagina 10 promotores, maioria absoluta para começar a reunião, 6 promotores, maioria simples para deliberação, 4 promotores, certo? Então, seria um número maior, então seriam 4 promotores dentre os 6 que estão presentes naquele dia. Então, para a deliberação naquele dia, 4 promotores, certo? Se for 3-3, empata, né? Então teria que ser 4 votos, isso é a maioria, tá bom? Então essa é a ideia. Não vai cair conta para você lá, tá? Estou só explicando para você ter a noção do que eu estou falando aqui, tá? Para não ficar uma coisa muito vaga, né? Às vezes a pessoa lê e às vezes ela não consegue entender. Pô, o que é? A decisão é por maioria simples, mas tem que estar presente a maioria absoluta. Então, primeiro você tem que olhar o seguinte: pode começar essa reunião? Como que eu sei que pode começar essa reunião? Eu tenho 10. A maioria absoluta de 10 é 6. Então, metade, que é 5, mais 1. Então, 5 mais 1, 6. Então, eu preciso ter 6 pessoas lá no dia para começar essa reunião. Vamos decidir alguma coisa. Temos 6 pessoas aqui. Então, desses 6, a gente precisa encontrar a maioria entre esses 6. Tá? Então, aí é a maioria simples. Participação nas reuniões da Promotoria de Justiça é obrigatória. Tá? E dela lavrando-se ata, que se remeterá a cópia à Procuradoria-Geral de Justiça. Eu, por um tempo, trabalhava com o promotor que era o secretário executivo. Então, inclusive, só para que você entenda, a gente não tem aqui a indicação do secretário executivo, que vai ser um promotor que vai ser escolhido por um tempo para ficar ali, para ser o responsável pelos serviços administrativos. Então, quem encaminha essa ata ao Procurador-Geral de Justiça é o secretário executivo. Tá? E claro, se você for um oficial de promotoria que trabalhar com este secretário executivo, possivelmente você vai estar ali para ajudar o promotor na elaboração desta ata. Por vezes até você pode ser chamado a estar presente já na reunião e o promotor secretário já pedir para você anotar algumas coisas ali. Além disso, meus amigos, o parágrafo 3º, como eu disse, nós já vimos, o parágrafo 4º nós também já vimos e o parágrafo 5º nós também já vimos. Então agora a gente vai para o parágrafo 6º. Então só, por uma questão de didática, só reforçando para você, e eu sempre falo isso, né, amigos, o importante do concurso é repetir informações para que essas informações fiquem na sua cabeça como algo natural. Então, participação nas reuniões mensais nas procuradorias é uma participação obrigatória. A mesma coisa, participação nas reuniões das promotorias, reuniões mensais, é também obrigatória. E deve ser remetida uma cópia, no caso das reuniões das promotorias, à Procuradoria-Geral de Justiça. Tá? Então, isso também é bem interessante. Tá? Aí, olha só, que coisa, né? Só a título de informação. E aí é uma comparação bem legal, que talvez possa ser objeto do seu concurso. Nas Procuradorias de Justiça, as atas elas são remetidas ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral e ao órgão especial do Colégio de Procuradores. Olha que coisa. Então isso aqui, e veja, estudar é isso, né? Você olhar o que cai
e tentar identificar o que poderia ser perguntado. Então, ó, só para a gente ter aqui a atenção. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, atenção. Atenção. Vou inserir aqui uma tabelinha. Ó, reuniões, procuradorias e reuniões promotorias, certo? Reuniões das promotorias, ata, então cópia da ata para PGJ, certo? Cópia da ata para PGJ, foi o que a gente acabou de ver. Agora, isso aqui, ó, é o que está lá na parte das procuradorias, ó. Participação das reuniões da Procuradoria de Justiça é obrigatória e delas serão lavradas atas remetidas ao PGJ. Então aqui, ó, cópia da ata para PGJ, Corregedor Geral do MP, então CGMP, e OECPJ, órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Amigos, isso é estudar, tá? Qualquer outra coisa fora disso é firula para vender o curso lá de 5 mil reais para você, tá? Então, professor, você não para de falar disso, eu não acredito, cara, eu não estou acreditando até agora, tá? Então, olha só, atenção, as reuniões, cara, isso aqui poderia ser perguntado, por que não poderia ser perguntado, né? Então, às vezes uma coisa boba dessas aqui pode derrubar um candidato. Então, a cópia da ata das reuniões da Promotoria de Justiça é mandado para o PGJ, então para o PGJ. E aqui a cópia da ata é Procuradoria Geral de Justiça, Corregedoria Geral do MP e órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Isso aqui é estudar, tá? Então, qualquer outra coisa, como eu disse, é só vaidade, enganação e baixaria. Então, é importante dizer isso com muita clareza para você. Tá? Então, como eu disse a você, vimos já o parágrafo 3º no vídeo passado, né? Vimos também o parágrafo 4º e vimos também o parágrafo 5º no vídeo passado. Né? Então, só para a gente terminar aqui, a Promotoria de Justiça, parágrafo 6º, a gente vai terminar esses artigos todos aqui, tá? Nesse vídeo. Dá mais uns 5 minutinhos e a gente termina, tá? Então, olha só, a Promotoria de Justiça será obrigatoriamente especializada se os cargos que a integrem contiverem na sua denominação indicativo de espécie de infração penal, então, ó, espécie de infração penal, de relação jurídica de direito civil ou de órgão jurisdicional com competência definida exclusivamente em razão da matéria. Então, olha só, a Promotoria de Justiça será, olha que palavra importante para um concurso, né? Obrigatoriamente especializada se os cargos que a integram tiverem na sua denominação o indicativo de espécie de infração penal. Então, por exemplo, ó, Promotoria da Violência Doméstica contra a mulher. Por exemplo, relação jurídica de direito civil. Então você poderia ter aqui, por exemplo, Promotoria de Registros Públicos ou de família e assim por diante. Ou aqui, essa expressão, acho que para muita gente que não é do direito pode haver alguma dificuldade, né? O que é a indicação de denominação de órgão jurisdicional? Órgão jurisdicional é uma das varas, tá? Então, uma das varas com competência definida exclusivamente em razão da matéria. Então, competência definida por um assunto. Então, por exemplo, Promotoria da Falência. Tá? Então existe um juízo que só trata de questões da falência. Tá? Então, de novo, né, o professor vai cair quando que é o do júri, quando que é o da falência? Não vai cair. Eu estou dando a título de exemplo para você, apenas para que você entenda que se tiver dentro
da promotoria essa indicação de uma espécie de crime, então uma espécie específica é redundância, né? Mas uma espécie definida de infração penal de crime, ou uma relação jurídica de direito civil, ou ainda uma indicação de uma vara, de um órgão jurisdicional. O órgão jurisdicional seria o juiz, né? Mas estou colocando vara aqui só para você entender, por favor, tá? Quem é do direito, você está me entendendo por que eu estou fazendo isso, né? Para que as pessoas consigam entender. Então, órgão jurisdicional com competência definida exclusivamente em razão da matéria, então uma competência por um assunto, matéria é assunto, né? Então a gente poderia ter aqui promotoria da falência, tá? Então essas promotorias são necessariamente especializadas. Então, se você tem lá um ato do Procurador-Geral de Justiça que criou uma promotoria, essa promotoria, se tiver ali a indicação do tipo de crime, se tiver da relação jurídica de direito civil, ou se tiver a indicação da atuação daquela promotoria junto a um órgão jurisdicional que vai tratar só daquilo, por isso que se chama competência definida exclusivamente em razão da matéria, porque vai se tratar só daquilo, aí a gente tem aí necessariamente, obrigatoriamente, uma promotoria especializada. Tá? Sem abrir mão, sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º deste artigo. O que diz o parágrafo 3º? A indicação aqui das promotorias especializadas, promotorias criminais, cíveis e promotorias cumulativas. Então, além ou sem deixar de lado essa indicação dessas divisões todas das promotorias, as promotorias de justiça poderão ter atuação local ou regional, conforme ato do Procurador-Geral de Justiça, considerando-se, e aí você tem, e aqui a gente tem o NR, toda vez que você estiver estudando a lei, estiver com a expressão NR, significa que é uma nova redação. O que isso significa, professor? Significa que o artigo foi alterado. Então, se o artigo foi alterado, é possível que aquilo ali seja um objeto de cobrança no concurso, tá? Porque é uma coisa nova, é uma coisa atual, né? Então, olha só. Então, sem deixar de lado, ó, então vou resumir aqui, sem deixar de lado as considerações sobre promotorias especializada, criminal, civil e cumulativas ou gerais, sem deixar de lado essa designação aqui, é possível também que um ato do Procurador-Geral de Justiça indique a atuação local ou regional da promotoria. Então, o que é uma atuação da Promotoria de Justiça local? Aquela cujos cargos que a integram têm atribuições em base territorial compreensiva de uma comarca. Aqui compreensível é um negócio estranho, né? Porque na verdade é que compreende, ou que está dentro, né? Então, há uma comarca ou foro distrital ou regional. Então, a promotoria local é aquela que tem como base uma. Então, local tem como base uma comarca ou um foro distrital ou regional. E promotoria de justiça regional? Aquela cujos cargos que a integram têm atribuições em base territorial compreensiva de um conjunto de municípios de uma mesma região. Então, é bem diferente, né? Então, a promotoria regional, você tem a atuação de promotores num conjunto de municípios. Então, você poderia ter promotor de uma determinada área que atua no Vale do Paraíba, por exemplo, né? Então, um conjunto de municípios de uma mesma região, tá? Então, se fosse perguntado para você, ou se você estivesse numa prova, né, com essa indicação para você diferenciar, o que é uma promotoria de justiça local? Local é porque aquele promotor vai atuar em uma comarca, em um foro distrital ou num foro regional. E aqui poderia haver algum tipo de problemas para você, porque a palavra regional dentro da promotoria local, é lógico que é a mesma palavra regional aqui da promotoria de justiça regional. Só que aqui eu quero que você entenda que foro distrital ou regional tem a ver com a localização daquele fórum, tá? Então, daquele juízo, tá? É diferente. Então, pode parecer
que seja confuso isso, mas o que eu quero que você entenda, a promotoria local atua em uma comarca ou em um foro distrital ou foro regional. Então você tem, por exemplo, foro regional na capital, você tem, como a capital de São Paulo é muito grande, você tem foros regionais. Então tem foro regional de Santana, por exemplo, tá? Mas aquele promotor só atua ali naquele foro regional. Então veja, ele vai atuar em um lugar só. Tá? Então isso que eu quero que você entenda. Já a promotoria de justiça regional é a promotoria que é composta por pessoas que vão atuar em vários municípios de uma mesma região. Tá? Então é importante isso. Não confunda, por favor, porque essa descrição aqui, foro distrital, até seria fácil, né? Então, foro de um distrito, né? Agora, foro regional poderia induzir você em erro para, eventualmente, você imagina você tem uma questão assim, considera-se promotoria de justiça local aquela cujos cargos que a integram tem base territorial, dentre outros, num foro regional. Aí você vai falar, pô, mas está errado. Não, porque é atuação em um só, em uma comarca ou um foro distrital ou regional. Tá? Aqui, na promotoria de justiça regional, o promotor ou os promotores vão atuar em vários municípios. Não é em um só, são em vários. Tá? 48, artigo 48, os serviços auxiliares das promotorias de justiça destinar-se-ão a dar suporte administrativo necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das funções dos promotores e serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça. Tá? Então aqui autoexplicativo. Então serviços auxiliares para que servem? Dentro das promotorias para dar o suporte administrativo. E quem vai instituir, quem vai criar e quem vai organizar isso vai ser o Procurador-Geral de Justiça. Tá bom, meus amigos? A gente vai parando por aqui, a gente vai continuar. E agora tem uma coisa, hein? Nos próximos vídeos, as nossas aulas, eu vou talvez colocar as matérias todas aqui, do artigo 59 em diante, muitas delas naqueles esqueminhas lá do MindMaster, né, que é aquela colocação de esquemas para você enxergar melhor isso aqui, né? Porque isso aqui agora, daqui para frente, muita coisinha é decoreba, de você de fato entender, olhar a estrutura e compreender também a estrutura, tá? Então, isso aqui, por mais que possa parecer, tem bastante coisa ainda, né? A gente tem aqui o meu arquivo, aqui são 23 páginas, a gente está na página 15, então a gente já andou mais de 50%, basicamente, de todo o conteúdo que eu imagino que poderia ser perguntado, porque isso foi perguntado no concurso passado. Mas agora, do artigo 59 e seguintes, eu vou tratar de uma outra forma, não é que eu vou resumir, mas eu vou tentar colocar para você de um jeito que seja mais fácil de você enxergar isso aqui, porque o objetivo é cobrir todo esse conteúdo aqui. Você sabe que eu não brinco em serviço, eu estou aqui, isso aqui é meu trabalho, tá? Isso aqui, eu estou aqui no canal do YouTube porque o YouTube me paga, tá? Sendo muito claro para você, tá? E quanto mais inscritos eu tenho, quanto mais likes eu tenho, eu ganho mais, né? E, então você está fazendo isso porque você quer dinheiro e não sei o que. Também, mas não é só por isso, né? Porque eu comecei o canal ganhando R$0, né? Então, quanto a isso, tenha a total clareza de que se a gente tem hoje, 4 de agosto, 7.400 inscritos, poderia ser mais, hein? Eu acho que tem gente que assiste, acho não, tenho certeza, porque eu vejo as estatísticas no aplicativo que eu tenho do YouTube, tem muita gente que não se inscreveu no canal. Eu gostaria muito que você se inscrevesse, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Então, quando o canal ele tem esse crescimento, o próprio YouTube começa a mostrar, né? O algoritmo do YouTube começa a mostrar isso para outras pessoas. Isso, cara, me ajuda bastante, tá? Então, isso aqui é meu trabalho também. Eu já fui procurador, né? Já falei para vocês aqui, tá? Eu pedi exoneração, estou, enfim, aguardando resultados de outros concursos aí, ainda algumas fases, né, de concursos. Sou advogado também, né? Então, quem precisar pode me chamar, né? Mas, claro, vou cobrar, tá? Não tem nada de graça, não, tá? Mas, além disso, meus amigos, o ponto importante aqui é que o YouTube de fato me paga. E além disso, tem uma outra coisa que traz a fonte de sustento do canal, e claro, do dono do canal, que é o professor, que é o Base Jurídica. Eu fiz uma pequena alteração no Base Jurídica, então a gente continua com o plano anual, e o plano anual dá a você o direito de ter de graça, sem pagar mais nada, a superrevisão. Tá ótimo, então você confiou em mim, confiou no meu trabalho, e eu vou te dar, quando chegar a prova, antes da prova, a superrevisão. Perfeito. Além disso,
eu vou manter a assinatura mensal, só que não mais em R$30. Eu vou punir a minha concorrência e vou colocar em R$20. Então, se você tiver interesse, você pode entrar no Base Jurídica por 20 conto, cara. 20 merréis. 20 conto por mês, tá? E aí você, claro, ajuda esse professor e você vai ter lá dentro, tanto no plano anual quanto no plano mensal, todas essas anotações de aulas para você assistir às aulas depois com uma velocidade maior. Você tem lá questões, e questões não é só as questões jogadas lá, não. Tem correção, item por item, alternativa por alternativa. É isso que eu faço. Mostrando, por vezes na questão você consegue revisar alguma coisa, fazer uma diferenciação, mostrar alguma coisa. Isso é importante. Além disso, temos lá aulas de aprofundamento. Professor, é necessário aprofundar em alguns pequenos pontos? Sim. Temos também lá aulas exclusivas que não estão aqui. Por que não estão aqui, professor? Porque não. Porque eu acho que eu devo prestigiar também as pessoas que estão lá, que confiaram ainda mais no meu trabalho a ponto de me pagarem, de se disporem a abrir a carteira e passar o cartão, ou digitar lá o Pix para me pagar. Veja, eu sou muito tento ser pelo menos muito justo com relação a isso. Não seria honesto da minha parte que eu cobrasse o valor que cobro dessas pessoas que estão lá, já são centenas de pessoas, e se eu desse para vocês aqui do YouTube tudo que eu dou lá, né? Porque aí seria um desrespeito com quem está lá. E eu sei que você entende, né? Eu sei que você sabe que é assim que as coisas funcionam. Então, com o conhecimento do canal aqui, você vai conseguir responder muitas questões. Com o conhecimento gratuito aqui do canal, você vai responder muitas questões. Só que lá dentro, talvez a gente tenha o que vai fazer você sair do meio da lista de classificados e aprovados para subir. Então, com o que está aqui, com o que eu passo aqui, porque as aulas aqui são melhores do que o curso lá de 5.000, tenho certeza disso, né? Uma certeza absoluta. As minhas aulas de direito, tenho certeza absoluta. Agora, o que pode fazer a diferença, às vezes, é o conhecimento um pouco aprofundado de uma questão, de um assunto que pode fazer uma diferença, tá? Então, quem está lá no plano anual ganha, além de tudo isso, ganha também a superrevisão. Mas, professor, não posso entrar agora no plano anual. Posso entrar no mensal, eu vou ter todo o restante é igual, é idêntico. Então, sugiro muito que você entre lá, agradeço muito a todo mundo que confiou no meu trabalho. Cara, não é porque é R$20 que o negócio tem que ser porcaria, não é isso, não tem isso, né? É lógico que o que eu faço é, em todas as semanas, acrescentar lá vídeos novos, com assuntos novos. Além do que eu trago aqui no YouTube, eu coloco coisas lá que são diferentes do que estão aqui, né? Então, eu fico sempre muito agradecido a todo mundo que confiou no meu trabalho. Cara, é para mim assim algo inimaginável que eu conseguisse, porque assim, não que eu não acredite em mim, não é nem isso, tá? Mas assim, a internet te dá uma possibilidade hoje tão grande de você, no conforto da sua casa ou do seu escritório, de você difundir um conhecimento e alcançar pessoas que talvez nunca tivessem dinheiro para pagar lá os 5.000 do curso, ou que não tivessem talvez paciência, porque claro, eu falo bastante aqui e tal, mas eu explico, eu trago aqui e tento descortinar o conhecimento aqui, e a pessoa assiste a aula e fala, pô, a aula é grande, mas puta, vale a pena, né? É um negócio que tá valendo a pena, tá me ajudando, eu tô conseguindo entender, eu tô conseguindo fazer questões, eu tô conseguindo evoluir. Cara, isso para mim é muito gratificante. Então a internet permite que você faça isso, fazer pelo YouTube com as aulas e fazer lá dentro com questões, fazer com esses materiais todos. Cara, isso para mim me deixa muito feliz, seria inimaginável, eu jamais cogitaria deixar de ser procurador para me dedicar aqui ao YouTube. Eu já fui professor em cursos preparatórios, né? Você sabe disso, eu já falei isso algumas vezes. Eu saí porque eu não acreditava mais naquela ideia, né? Ou porque os projetos que eram apresentados para mim não eram condizentes, né? Então é a mesma coisa, veja a quantidade de aulas que eu estou dando aqui sobre lei orgânica, e às vezes eu já tive uma vez, quando eu já dei aula para esse concurso de oficial de promotoria no concurso passado, e eu me recordo, claro, não vou contar aqui quem foi a escola nem nada, né? Mas me pediram para eu dar também todo esse conhecimento aqui em 4 aulas de 50 minutos, de 2 horas e meia. 4 aulas de 2 horas e meia, que era o período, né? A gente ficava um dia todo lá, 2 horas e meia. Então,
tinha lá um intervalo a cada 50 minutos e tal, mas, cara, não dá, não dá. E é um desrespeito com quem paga, é um desrespeito com quem está assistindo. E, cara, na moral, é um desrespeito com o próprio professor, porque nenhum professor gosta, se o professor realmente é professor. Não é se o cara tá fazendo bico de professor, não, eu sou professor, eu adoro o que eu faço, me pergunto o que eu sou professor de direito. Ah, mas eu sou advogado também por uma obra do acaso, né? Porque, claro, ser advogado também é também uma fonte de renda, mas assim, a minha grande ideia ou a minha grande identificação é com o professor. Então o cara que é professor mesmo, professor raiz, que entende que não tem atalho, que o conhecimento se constrói com dor por vezes, com essa repetição, por vezes até com esse tédio mesmo, mas o professor que é professor, ele também não se sente bem quando ele é obrigado, me perdoem a expressão, a vomitar a matéria, a soltar a matéria lá e o aluno que se vire. Cara, é um desrespeito. É um desrespeito. Então, assim, não que essas escolas tenham me pedido para desrespeitar os alunos, não, muito pelo contrário. Eles tratavam muito bem os alunos, eram atenciosos, carinhosos com os alunos, mas não é isso, mas é uma falta de respeito com quem está pagando, com quem sai de casa, com quem sai do trabalho, com quem se desloca para ir até a escola e, por vezes, não ter todo o conteúdo que poderia ser dado. Então, esse é o ponto. Tá? Então, eu fico aqui no YouTube, eu tenho total liberdade para dar a aula no tempo que eu acho que tem que ser dado, sem ficar também enrolando muito você, mas qual é o ponto principal? Eu preciso trazer tudo, porque se eu trouxer tudo e a pessoa teve a paciência e teve o tempo, teve a dedicação, cara, e dizer que não tem tempo é muito questão de prioridade. Quantas séries você assiste, quantos jogos de futebol você assiste, quanto tempo você passa vendo porcaria na internet e tal, dá tempo de estudar. Falar que é muita coisa, não, é que talvez você só não teve prioridade até hoje para estudar. Talvez isso não tenha sido tão importante assim para você. Né? E mesmo que seja importante, se você ainda não está achando tempo, faça uma auto-revisão, uma autoanálise da sua própria vida e veja o que é que está saindo de tempo, quais são os tempos que você está perdendo que você poderia evitar de perder. Trabalho, vou almoçar, aí você fica lá meia hora, 40 minutos no celular jogando conversa fora. Pô, cara, por favor, né? É a sua vida. Né? Eu acho que as pessoas têm total capacidade de mudar de vida. Então, desde que elas façam essas auditorias das suas próprias vidas. Às vezes é 15 minutos, é 20 minutos, é meia hora, é 40 minutos, são 50 minutos e assim por diante, que se você juntar tudo, dá para você assistir uma aula, fazer uma revisão, aprender alguma coisa nova. Mas as pessoas não querem, as pessoas acham que precisa estar com um ambiente perfeito, totalmente certo, com todas as contas pagas, para aí sim você pensar em estudar para concurso. Não vai dar certo. Sabe por quê? Tem uma frase que é bem interessante, que é a seguinte: o melhor tempero é a fome. Então o cara que está com fome, ele está com muita fome, mesmo que aquilo não seja assim tão gostoso, mas ele vai comer aquilo com tanta vontade porque ele está com fome, porque ele está querendo aquilo. Então eu quero você faminto, eu quero você de fato querendo consumir o conteúdo que está aqui, e até se quiser entrar no Base Jurídica também, para você consumir tudo que tem lá, para você de fato conseguir mudar a sua vida, mudar a sua realidade, mudar a realidade da sua filha, mudar a realidade do seu filho, mudar a realidade do seu marido, mudar a realidade da sua esposa, mudar a realidade do seu namorado, da sua namorada, para você se casar, para você pagar a sua casa, para você não viver mais de aluguel, para você finalmente conseguir comprar o seu carro, para você parar de andar apertado no ônibus, para você parar de ter que se lamentar todo dia quando o relógio toca, porque você tem que pegar 2, 3, 4 conduções durante o dia para ir para o trabalho, para perder horas e horas do seu dia trabalhando. É para isso que você estuda. É para quando chegar no começo do mês, agora quinto dia útil, você olhar sua conta e saber, vai estar lá o dinheiro. Eu não tenho mais que ficar correndo atrás. Eu já corri atrás. Agora vou ser um bom funcionário, vou ser um bom servidor. Porque eu, quando fui um excelente servidor. Mas é isso. É isso que eu estou vendendo aqui para você. É isso que eu estou trazendo aqui para você. Não estou vendendo o meu curso. Estou vendendo a sua paz. Eu estou oferecendo para você um caminho.
que é o do conhecimento, para você chegar na sua paz, para você chegar e de fato ter paz na sua vida, parar com essa correria maluca, parar com essa vida de ver os boletos chegando e não ter o que fazer, e ter que escolher a conta que você vai pagar. O concurso pode mudar tudo isso. Vai ficar rico? Não, ninguém vai ficar rico. Mas vai passar necessidade? Nunca mais na sua vida. Nunca mais isso vai acontecer. Eu volto em tantos outros vídeos. Eu adoro estar aqui. Se você quiser entrar no Base Jurídica, o link está aqui embaixo.